Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, você acompanha os principais destaques do cenário internacional. A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo Donald Trump a prender e deportar pessoas com sotaque nas ruas da Califórnia. É um apoio à política anti-imigração do atual governo. O tribunal atendeu a um pedido do Departamento de Justiça para suspender temporariamente a ordem emitida pela juíza distrital Maami Frimpong, de Los Angeles, do dia 11 de julho, que proíbe agentes de parar ou deter pessoas sem suspeita razoável de que estejam no país ilegalmente, por exemplo, no caso de falar em espanhol ou inglês com sotaque. Em sua sentença, a juíza concluiu que as ações do governo Trump violavam a proteção da 4ª emenda da Constituição norte-americana contra buscas e apreensões injustificadas. A decisão se aplicava à jurisdição de seu tribunal, que abrange grande parte do sul da Califórnia. Os 3 juízes liberais da Suprema Corte discordaram publicamente da decisão. A ação que contesta as detenções com base em raça ou idioma foi movida de forma coletiva por um grupo de latinos pegos em batidas do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, incluindo alguns cidadãos americanos. Um dos autores, Jason Gavidia, alegou que os agentes o agrediram após não acreditarem que ele era cidadão americano e exigiram saber o nome do hospital onde ele nasceu. No dia 1º de agosto, o 9º Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, sediado em São Francisco, negou o pedido do governo para suspender a decisão da juíza Frimpong, de Los Angeles. Entre os argumentos para recorrer da ordem, o Departamento de Justiça destacou, abre aspas, nem é preciso dizer que ninguém acha que falar espanhol ou trabalhar na construção civil sempre gera suspeita razoável. Mas os agentes de imigração têm o direito de se basear nesses fatores ao intensificar a aplicação das leis de imigração. Recentemente, a Suprema Corte, que tem maioria conservadora, apoiou o mandatário norte-americano nas decisões dos casos de imigração ilegal. Donald Trump venceu as eleições no ano passado para um 2º mandato, prometendo deportações em nível recorde. Segundo os dados do Setor de Investigação de Segurança Interna, DHS, mais de 352 mil imigrantes foram detidos nos primeiros 200 dias do governo Trump. O número de deportados chegou a 324 mil no período, média de 1.600 por dia. Na última quinta-feira, agentes de imigração dos Estados Unidos detiveram 475 trabalhadores em uma instalação da Hyundai em Elabel, na Geórgia. A ação foi conduzida pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos e pelo Setor de Investigações de Segurança Interna, com apoio de outras agências federais e estaduais. Cada vez mais, o governo de Israel vem sofrendo pressões internacionais para que acabe com os ataques em Gaza, que já deixaram mais de 60 mil mortos, além das restrições a alimentos e suprimentos. Na última semana, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs que a União Europeia suspenda seu apoio financeiro a Israel, devido às ações na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Durante a fala, a presidente também sugeriu sanções contra ministros israelenses extremistas e colonos violentos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, subiu o tom contra a guerra na faixa de Gaza. Em discurso no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a alemã defendeu sanções contra os ministros extremistas de Israel. Vamos propor sanções contra os ministros extremistas e os colonos violentos. E também uma suspensão parcial do acordo de associação entre a União Europeia e Israel no comércio. O bloco europeu é o principal parceiro comercial de Israel e, embora a suspensão do acordo não impeça esses intercâmbios, anularia os direitos preferenciais de alfândega e suas isenções. Apesar da declaração, von der Leyen admitiu que seria difícil encontrar uma maioria de Estados-membros a favor dessas medidas. A líder europeia fez ainda questão de lembrar a fome em Gaza, reconhecida oficialmente pela ONU em algumas partes do território palestino sitiado por Israel. Pessoas mortas enquanto pediam comida, mães segurando bebês sem vida. Essas imagens são simplesmente catastróficas.
Por isso, quero começar com uma mensagem muito clara. A fome provocada pelo homem nunca pode ser uma arma de guerra. Pelo bem das crianças, pelo bem da humanidade, isso tem que acabar. O chanceler israelense Gideon Sa'ar criticou as declarações da presidente da Comissão Europeia, que classificou como lamentáveis e até mesmo considerou como um eco da falsa propaganda do Hamas e seus aliados. A chegada do novo primeiro-ministro da França começou em meio a uma turbulência. Protestos massivos contra Emmanuel Macron e a rejeição da maioria dos franceses à sua nomeação agravam a crise política no país. O novo primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu esteve no centro de crise interministerial montada em Paris. O substituto de François Bayrou prometeu em seu primeiro dia no cargo uma ruptura com seus antecessores. Lecornu é agora o 5º chefe de governo desde 2024. Suas primeiras horas no posto coincidiram com protestos contra o presidente Emmanuel Macron por todo o país, um movimento batizado de Bloqueio em Tudo, que resultou na detenção de mais de 500 pessoas, quase a metade em Paris. Segundo números oficiais, quase 197 mil pessoas participaram de manifestações em Toulouse, Nantes, Lille e Bordeaux, por exemplo. Desde a madrugada, Paris e outras cidades registraram bloqueios esporádicos de estradas e de liceus, bem como interrupções em algumas linhas de trem. Autoridades mobilizaram 80 mil agentes, mas o movimento foi mais fraco do que o dos coletes amarelos, em 2018 e 2019, que abalou o primeiro mandato de Macron. O estopim para o movimento foi o plano orçamentário para 2026, que Bayrou queria aprovar antes de ser derrubado pelo parlamento, que incluía cortes de 44 bilhões de euros, 280 bilhões de reais e a supressão de 2 feriados. A principal missão de Lecornu vai ser elaborar esse orçamento, levando em conta que não existem maiorias no parlamento para sanar as contas públicas, com uma dívida que gira em torno de 114% do PIB. Mas sua nomeação não foi bem recebida pelos franceses. De acordo com uma pesquisa da Odoxa Backbone, 69% da população acredita que a escolha não corresponde às expectativas. A pressão deve continuar nos próximos dias, com uma greve maciça convocada por sindicatos para 18 de setembro. O premier japonês Shigeru Ishiba anunciou que vai renunciar ao cargo após menos de um ano no poder. O primeiro-ministro estava pressionado pelos resultados obtidos por seu partido nas legislativas durante seu mandato. O primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba anunciou neste domingo que vai renunciar ao cargo após menos de um ano no poder. O premier estava pressionado por reveses eleitorais sofridos por seu partido nas legislativas durante seu mandato, nas quais ele perdeu a maioria nas 2 câmaras. A renúncia de Ishiba mergulha o Japão na incerteza, em um momento em que o país luta contra uma inflação maior que o esperado e enfrenta as consequências das tarifas aduaneiras dos Estados Unidos sobre sua indústria automobilística, um pilar da sua economia. Ishiba, de 68 anos, renuncia menos de um ano depois de assumir o comando do Partido Liberal Democrata, que o tornou chefe do governo. Em meio à guerra comercial que abala o mundo, o Japão, a 4ª economia mundial, conseguiu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinasse na quinta-feira um decreto para reduzir as tarifas sobre os automóveis japoneses, no âmbito de um acordo comercial. No Nepal, protestos liderados por jovens da geração Z provocaram 25 mortes e 633 feridos. O estopim da revolta foi a decisão do governo de bloquear redes sociais. Com o agravamento da onda de violência, o governo decretou toque de recolher e soldados tomaram o controle das ruas. Diante de denúncias de corrupção e desigualdade econômica, o primeiro-ministro renunciou ao cargo. O governo explicou que a suspensão das redes sociais tinha como objetivo combater a desinformação e a privacidade de dados, mas os jovens interpretaram como um ataque à liberdade de expressão. Além disso, a raiva dos manifestantes se agravou com a falta de oportunidade de trabalho e a corrupção.
A polícia recebeu ordens para usar canhões de água, cacetetes e balas de borracha para controlar a multidão. Segundo as autoridades locais, esse evento marcou um novo recorde de violência de protestos no país. No dia seguinte às manifestações, o primeiro-ministro Sharma Oli renunciou com o argumento de abrir caminho para uma solução aos enormes protestos. Antes de deixar o cargo, ele ordenou uma investigação sobre a repressão policial. Os manifestantes celebraram e desafiaram o toque de recolher imposto pelas autoridades, mas uma multidão invadiu e queimou o parlamento e a Suprema Corte. O principal aeroporto do país foi fechado por causa da fumaça dos incêndios. A casa do primeiro-ministro também foi queimada. A mulher dele estava dentro e morreu. Há anos, os jovens nepalenses estão frustrados com a falta de empregos e milhões foram trabalhar em outros países em busca de uma vida melhor. A nova mobilização no Nepal representa não apenas uma revolta contra a política, mas um grito de uma geração que busca uma maior participação e melhores oportunidades. Pela primeira vez na história, o excesso de peso grave superou a desnutrição como a maior forma de má nutrição infantil. 1 em cada 5 crianças ou adolescentes no mundo está acima do peso, o que representa cerca de 391 milhões de indivíduos. Quase metade delas apresenta obesidade. Os dados são do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que alertou para o risco de adoecimento. O Unicef alertou sobre um aumento da obesidade entre crianças e adolescentes, chegando a 9,4%. Pela primeira vez, a prevalência global de obesidade entre pessoas em idade escolar supera a de desnutrição, que é de 9,2%. Claro, é bastante chocante. 1 em cada 10 crianças vive com obesidade. 1 em cada 5 crianças vive atualmente com sobrepeso. Em termos numéricos, o número de crianças afetadas pela obesidade em todo o mundo é de 188 milhões. Esses números são bastante chocantes. Entre 2000 e 2022, o sobrepeso disparou. O número de jovens de 5 a 19 anos afetados por essa condição dobrou de 194 milhões para 391 milhões. E o aumento é ainda mais acentuado no caso da obesidade, uma forma mais grave de sobrepeso, associada a distúrbios metabólicos, como diabetes e certos tipos de câncer, que às vezes é acompanhada de baixa autoestima, ansiedade e depressão. Em 2022, 8% das pessoas de 5 a 19 anos eram obesas em todo o mundo, ou cerca de 163 milhões. No ano 2000, eram 3%. O Unicef culpa a indústria de alimentos ultraprocessados e suas práticas comerciais voltadas para o lucro. O mais importante é que os governos precisam aprovar leis para regulamentar os produtos e práticas empresariais. Isso inclui medidas desde a rotulagem nutricional na frente da embalagem até restrições de marketing, impostos sobre bebidas açucaradas e melhorias significativas nos ambientes de alimentação escolar. O Unicef admite que esses produtos costumam ser mais baratos do que alimentos frescos, mas insiste que a culpa não é das crianças ou de suas famílias, mas de uma falha da sociedade. A Agência da ONU para a Infância também rejeita o mito que cerca os esportes, afirmando que é impossível escapar das consequências da má alimentação apenas com atividade física. Historicamente, a prevalência de sobrepeso em crianças e adolescentes era maior nos países desenvolvidos. Mas desde 2000 a diferença diminuiu, com as taxas de obesidade disparando em algumas ilhas do Pacífico, onde as importações estão substituindo produtos tradicionais. Para alguns países, isso representa um golpe duplo, com a coexistência de desnutrição e obesidade. Isso ocorre em algumas áreas de crise humanitária e conflito, onde grandes empresas doam grandes quantidades de ultraprocessados para promover sua imagem e crianças famintas só têm acesso a alimentos prejudiciais à saúde. E uma pequena vila na Croácia entrou para o livro dos recordes, o Guinness Book. Foram muitas horas de trabalho para preparar e montar a maior linha de strudels de maçã da história, com mais de 3.000 metros de extensão.
Na Croácia, fazer um bom strudel de maçã é coisa séria. As sobremesas assadas fazem parte da tradição. Imagina quando um recorde está em jogo. Organização e trabalho em equipe na pequena vila de Đaskovo. Era preciso cortar, arrumar os doces bem direitinho numa mesa enorme. Olhando de cima, dava para ver que era uma representação da estrela de Karlovac, uma cidade medieval croata que era protegida por uma fortaleza dos ataques do Império Otomano. 2 toneladas de farinha e 3 toneladas de maçã foram usadas. E o objetivo de montar a maior fileira de strudels do mundo foi alcançado, 3.136 metros de comprimento. Após uma verificação e contagem rigorosas, posso anunciar que um total de 8.940 strudels foi alcançado, o que significa um novo título do Guinness World Records. Parabéns! Na tradicional Strudel Fest da vila de Đaskovo, os doces assados feitos com uma receita regional são a maior atração. Os strudels usados para quebrar o recorde foram doados a diversas instituições, organizações e pessoas necessitadas. O recorde anterior, de 2019, era de outra cidade croata, Sisak, onde a formação de quase 6.000 strudels media mais de 1.762 metros. Que delícia! E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever esta edição, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima!